Dando sequência ao ciclo de palestras, temos a apresentação sobre o tema O que são e como funcionam os ambulatórios médicos de especialidades, com foco no case de sucesso do AME Barradas, com a doutora Jéssica Muniz. Doutora Jéssica é gerente executiva de 6 ambulatórios médicos de especialidades da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, administrados pela Organização Social, Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, o SECONCI. É formada em medicina e especialista em clínica geral e acupuntura. Atua como gestora de saúde desde 2014, tendo ocupado o cargo de diretora e responsável pela mobilização dos hospitais estaduais de campanha de Heliópolis, com 200 leitos, incluindo UTI. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Agradeço ao governo de Santa Catarina pelo convite. É uma honra estar aqui e um orgulho poder falar um pouco do nosso trabalho. Eu vou falar sobre o que são os AMEs, focado no caso de sucesso do AME Barradas. Então, os AMEs são os ambulatórios médicos de especialidades do Estado de São Paulo. Foram implantados em 2007 com o modelo resolutivo. O foco do atendimento é que seja feito um diagnóstico precoce com consultas, exames, um plano terapêutico ou uma cirurgia num único local. A instalação do AME ela é feita após uma análise técnica da região e verificadas as necessidades ambulatoriais do local. Todos os atendimentos nos AMEs eles são obrigatoriamente referenciados e programados. Hoje, no Estado de São Paulo, existem 62 ambulatórios médicos de especialidades. O modelo de gestão destes ambulatórios, ele se inicia através do chamamento público, quando existe uma convocação da secretaria. Os interessados, classificados como organização social, elaboram um projeto onde vai estar descrito todo o serviço que será prestado, o preço que será dado a isso, e apresentado este planejamento, este projeto, a secretaria vai optar por uma organização social. Feita essa escolha, é assinada o contrato de gestão e nele contém toda a descrição dos serviços, os valores e as metas que deverão ser cumpridas. As metas elas são tanto quantitativas quanto qualitativas. As renovações elas são quinquenais, ou seja, a cada 5 anos todo esse processo acontece novamente. E nós fazemos a prestação de contas de todo o serviço realizado. Existe um acompanhamento mensal de todas essas produções, né, de consultas, exames e até de indicadores de qualidade. Nós temos como base as informações inseridas num sistema disponibilizado pela Secretaria, que a gente chama de gestão, é um sistema via web, então todos os ambulatórios médicos inserem nesse sistema tudo que foi produzido ao longo do mês. E nós temos, de fato, as avaliações relacionadas às metas do contrato de gestão, elas são realizadas trimestralmente com a CGCSS, que é a Coordenadoria de Gestão de Contratos da Secretaria, e de forma semestral. Então, como que funciona isso? A Secretaria, então, do Estado de Saúde do Estado de São Paulo define o escopo assistencial, contrata a organização social após a escolha do melhor projeto técnico, acompanha a execução desse projeto. Então, a organização social disponibiliza os recursos profissionais técnicos e além de insumos e todos os serviços necessários, e o ambulatório médico propriamente dito
oferta os serviços, disponibiliza a estrutura e garante o atendimento a todos os usuários. Como se dá o fluxo de agendamento e atendimento dos pacientes nesse ambulatório? Nenhum paciente chega por demanda que a gente chama de espontânea. Não há possibilidade dele chegar e falar: me mandaram vir aqui fazer um atendimento com aquele papelzinho de encaminhamento na mão. Não, isso não existe. Todos, obrigatoriamente, eles vêm referenciados e agendados através do Sistema CROSS. O Sistema CROSS é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Estado. E lá existem cotas distribuídas de agendamento para os municípios. Se o município necessita de algum especialista e tendo a cota dentro deste sistema, ele pode fazer o agendamento via UBS. Então, a UBS recebe uma quantidade de cotas de especialistas dentro do sistema. Ele acessa o sistema, é agendado o paciente é, então, encaminhado ao ambulatório, então ele já chega com dia, hora, local determinado. Dentro do ambulatório, ele recebe o primeiro atendimento com o especialista, então vai ser verificado quais as necessidades do paciente, solicitado exames, às vezes interconsultas com outros especialistas que estejam relacionados com patologia inicial de entrada. E, então, planejado o tratamento, ou tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Finalizado esse processo, o paciente é, então, contrarreferenciado para a unidade solicitante e, se houver necessidade de um atendimento de maior complexidade, ele pode ser reinserido no sistema para ser referenciado para uma unidade que tenha um serviço mais complexo. Essa é a minoria, a grande maioria segue o sistema inicial, faz a consulta no especialista, tem o seu atendimento, recebe a alta e é contrarreferenciado para a unidade solicitante. Isso é importante para a secretaria, todos esses agendamentos, eles são, então, via CROSS, e a secretaria tem a possibilidade de fazer um acompanhamento estatístico desses resultados. O SECONSE, que foi apresentado anteriormente pela Lilian, ele é um serviço social da construção civil, uma organização social, que tem uma parceria de sucesso com a Secretaria desde 1999, que se mantém até hoje. Aqui é a linha do tempo do SECONSE e todas as unidades e os equipamentos de saúde sob gestão da organização social SECONSE. Existem 6 hospitais atualmente com a organização social, 6 ambulatórios médicos, o CEDI. Então, é uma parceria longa e muito produtiva. Especificamente relacionado aos ambulatórios médicos de especialidade sob gestão do SECONSE, nós temos 6 ambulatórios médicos. Eu sou a gerente executiva deles. Eu iniciei minhas atividades junto quase ali com a inauguração do AMI Barradas. Eu era da área assistencial, então eu sou médica, eu atendia no ambulatório e comecei em 2009, ele foi assinado o contrato em 2008, no comecinho de 2009 eu comecei a atender os pacientes ali e eu conheci toda a parte que diretamente, de atendimento direto ao paciente, e eu vi o quanto era diferente esse atendimento. Então, como médica, dentro do SUS, você percebe que não é o SUS que eu estava acostumada a ver na faculdade. O SUS da faculdade ele era um pouco tenebroso. O SUS, muitas vezes, de alguns hospitais, não todos, a gente passou por algumas questões bem complicadas durante, não sei se tem médicos aqui, mas durante a faculdade a gente vê algumas coisas que não gostaria. Diferente de um trabalho dentro de uma organização social. Então, é surpreendente. Todo esse trabalho que eu consegui executar e enxergar como médica assistente se ampliou grandemente agora na área de gerência executiva. Eu passei pela gerência médica também do AMI Barradas, então eu tenho um carinho grande por ele. E agora eu estou na gerência executiva dos 6 ambulatórios do SECONSE. Começando, então, a parceria em 2008 com o AMI Barradas, que se mantém até hoje. Em 2014, em agosto de 2014, nós assinamos o contrato de gestão com o AMI Caraguatatuba. Em novembro de 2014, com o AMI Geraldo Burru, que fica na Consolação, ele fica ali, então, dentro da capital, São Paulo. Em Lorena, em 2016,
2018, o AME São Vicente, e agora, no finalzinho do ano, 2021, a assinatura do contrato com o AME Taubaté. A Lilian citou anteriormente, a busca da qualidade ela é fundamental, né? Não existe SECONS sem qualidade. Não existe ambulatório, hospital, serviço de imagem ou até o SEADS, que também é uma central de distribuição sob gestão SECONS, sem a gente buscar a qualidade desses serviços. E não é só a prestação, é a qualificação realmente disso perante algum órgão. No caso, nós escolhemos a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, e temos no ambulatório Barradas a ONA 3, que é o nível de excelência, é o nível máximo. Em Caraguatatuba também, ONA 3. O AME Burru, nós temos ONA 2. AME Lorena, ONA 1. São Vicente está em vias de solicitar, espero que ganhar o selo de nível 1. E AME Taubaté é muito novinho, ainda vai esperar um pouquinho para a gente conseguir isso, mas com certeza terá também uma qualificação. Se a gente for falar dos 6 ambulatórios sob gestão do SECONS, aqui é uma média, tá? A gente fez um compilado. Existem mais ou menos 30 mil metros quadrados e 400 de área construída. São 132 consultórios médicos, somados 6 exames, 77 salas de cirurgias e exames. E, mensalmente, juntos, eles fazem em torno de 41.400 consultas ambulatoriais, 41 mil exames, cirurgias ambulatoriais em torno de 3.400 por mês, atendimentos da equipe multiprofissional, mais de 15 mil atendimentos da equipe, e alguns ambulatórios também fazem atendimento odontológico, que soma aí quase 3.600 por mês. Não são todos, mas a gente faz em 2 ambulatórios dos 6 apresentados, atendimento odontológico, e fazemos em torno de 3.600 procedimentos mensais. Então, se a gente falar de 6 exames que estão sob a gestão do SECONS, nós temos aí uma média de atendimento de 1 milhão e quase 300 mil atendimentos ao ano. Isso eu estou falando só de 6 ambulatórios. E eu falei no começo que nós temos 62 ambulatórios médicos de especialidades dentro do Estado de São Paulo. Então, é um volume imenso, né, de consultas, de atendimento dentro do Estado de São Paulo. Falando especificamente agora do caso de sucesso do ambulatório médico de especialidades, o nome dele é Luiz Roberto Barradas Barata, é em homenagem ao ex-secretário, né, de saúde, que infelizmente faleceu, mas que era um entusiasta e um defensor desse modelo de atendimento. Nós começamos, então, o contrato de gestão em 2008, passamos por 2 processos de nova convocação, tanto em 2013 quanto em 2018. Então, em ambos os processos, existem novos interessados que também apresentam projetos para a secretaria, e a gente tem que readequar todo o serviço na intenção de manter a gestão daquele local. Isso foi possível. Tecnicamente, nós fomos escolhidos novamente em 2013 e 2018. Né? Foram os anos que tiveram a convocação, novas convocações. Ele está localizado, é uma particularidade ali do Heliópolis, do AME Barradas, ele está localizado dentro da região do Heliópolis. Para quem não conhece, o Heliópolis é uma comunidade bastante grande, é a maior do estado de São Paulo, e nós estamos inseridos dentro dessa comunidade. Por isso, foi referido a dificuldade algumas vezes em contratar alguns profissionais, apesar de que o local é muito seguro, né? A gente tem uma parceria grande ali com as pessoas da comunidade, mas, de fato, isso pode inibir a contratação de alguns profissionais. É referência para 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, então a grande maioria dos pacientes que chegam até o ambulatório vem desses 39 municípios, que são a referência oficial, que chega a cerca de 21 milhões de habitantes na região. Então, é bastante gente ali que pode ser atendida e tem a possibilidade de ser referenciado para o ambulatório médico. Como eu falei, ele é acreditado com excelência, é o ONA nível 3, desde 2015, e a gente mantém esse selo até este momento. Então, anualmente, nós somos avaliados ou revalidados e a gente mantém esse selo.
O custeio mensal do ambulatório para todos os serviços hoje é R$ 4.701.590. Falar um pouquinho da estrutura física. Nós temos um diferencial do ambulatório médico de especialidades, que o Jaime pôde conhecer, ele é enorme, né? Ele está em 30 mil metros quadrados de área total, a gente tem 16 mil metros quadrados de área construída, ele é bem robusto. De fora a gente não enxerga muito, mas quando adentra tem 3 pavimentos. Dentro do primeiro pavimento é onde fica os exames de imagem, em alguns poucos consultórios, o laboratório, e a casa do adolescente, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. No mesmo pavimento, pavimento térreo, nós abrigamos a central de laudos do CED2. No segundo pavimento é onde se encontra a maior parte dos consultórios, dos quase 54 consultórios, eles ficam no segundo andar. Lá também, no segundo pavimento. Lá também é onde a gente realiza a maior parte dos exames gráficos, que a gente chama, é aqueles que geram gráficos. Então, mapa, eletrocardiograma, eletroneuromiografia, eletroencefalograma, né, espirometria, eles estão localizados, então, no segundo pavimento. E no terceiro pavimento é onde está ali a menina dos olhos, que é o nosso centro cirúrgico. Nós temos ainda, no segundo pavimento, 2 salas de pequenos procedimentos. A sala é toda equipada, mas lá a gente realiza no segundo pavimento ainda... Desculpa, estou chamando de segundo pavimento, mas é que é uma confusão lá. Então, no primeiro pavimento, a gente tem 2 salas cirúrgicas de pequenos procedimentos, onde a gente realiza cirurgias sem a presença do anestesista, apenas com a anestesia local. E aí, sim, no segundo pavimento, que eu estou chamando de segundo pavimento, nós temos a menina dos olhos, que eu falei, que são as 6 salas cirúrgicas e os 24 leitos de hospital-dia. Então, todos os pacientes que são operados dentro do ambulatório, eles seguem esse regime de hospital-dia. Ele é internado de manhã, ou no período da manhã, ou no período ali um pouquinho na hora do almoço, lá pelas 11 horas. Então, a gente tem 2 grupos de internação. Às 6 horas da manhã, um grupo se interna, e às 11 horas da manhã, existe um outro grupo de pacientes que são internados lá. Ambos recebem alta no mesmo dia. A gente só divide didaticamente entre 6 da manhã e 11 da manhã para a gente conseguir fazer o turno da equipe para funcionar nos 2 períodos, período matutino e período vespertino. Então, mas todos eles recebem obrigatoriamente alta no mesmo dia. Em relação à visão estratégica, nós traçamos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores do ambulatório, especificamente do AME Barradas. A nossa missão é, em consonância com a Secretaria, oferecer um atendimento multiprofissional resolutivo, se possível em um único dia, priorizando a investigação diagnóstica e os tratamentos cirúrgicos. A visão é ampliar a oferta destes serviços, tornando-se como referência de um centro especializado em diagnóstico e terapêutica de alta resolutividade. Nossos valores: ética, dignidade, pioneirismo, inovação, resolutividade e economicidade. Em todos aparece a palavra resolutivo ou resolutividade. Então, esse é o objetivo do ambulatório e do AME Barradas, é ser resolutivo. É fazer sempre o diagnóstico num curto período de tempo e o tratamento também. A estrutura organizacional do AME Barradas é essa. Não é igual em todos os ambulatórios médicos, mas essa é a estrutura do AME Barradas. Nós respondemos a uma superintendência do SECONS, que é responsável pelo grupo de aparelhos de saúde sob gestão estadual, tanto os hospitais quanto os ambulatórios. Tem algumas assessorias, a gerência executiva ao qual eu represento, e nós temos 4 gerentes dentro do ambulatório. Nós temos a gerência médica, a gerência de enfermagem, ambos responsáveis por todas as áreas assistenciais, trabalham em conjunto. A gerência de atendimento, responsável tanto pelo agendamento quanto a parte de recepção, e a
parte da gerência administrativa, onde estão todos os serviços de apoio. Vocês vão receber esse material, não vão? Vão. Que às vezes a foto sai bem pequititinha, né? Mas vocês vão receber. Bom, se a gente falar para que isso funcione, não tem jeito. Nós temos que ter uma equipe para que tudo funcione de maneira adequada e de maneira resolutiva, que é o que a gente busca com qualidade. Dentro do nosso ambulatório, nós temos 146 médicos contratados, 446 colaboradores. Temos também, nós somos procurados por muitas universidades, faculdades de medicina, especificamente, de outras áreas também, mas de medicina, para que seja campo de estágio dos médicos, né, residentes, ou até daqueles que ainda estão em formação, de alunos de medicina, o que muito nos orgulha, né, porque mostra a excelência do nosso serviço. Normalmente, eles são atrelados a algum hospital, e até do próprio Secons, como Vila Alpina ou o Sapopemba, que possuem, sim, um serviço de residência, e nós somos, então, procurados para ser um campo de estágio dos mesmos. O foco é total na gestão de qualidade, né, principalmente quando a gente fala de segurança do paciente. Nós temos um núcleo de segurança do paciente, então todo o nosso cuidado é tentar e fazer com que o centro do cuidado seja o paciente. Para isso, a gente tem um núcleo de segurança que, além de ser obrigatório, ele é super atuante. A maior parte do desenvolvimento dos nossos serviços de qualidade e de segurança do paciente estão atrelados ao núcleo. Ele é formado por inúmeros profissionais, não só da área assistencial, porque não adianta ser só da área assistencial. As áreas de apoio, elas são fundamentais para que tudo seja organizado e realizado da maneira adequada. Então, também compõe o núcleo de segurança e até da área administrativa. É um núcleo bem robusto. Nós trabalhamos em times de atuação. E optamos por fazer esses times baseado nas 6 metas internacionais de segurança do paciente. As metas são identificação do paciente, comunicação efetiva, segurança medicamentosa, cirurgia segura, a higienização das mãos e a redução dos riscos de queda. Temos indicadores de cada um deles, vários indicadores que se retratam cada uma dessas metas, protocolos de segurança, então, reuniões periódicas, é muito importante a atuação desse núcleo de segurança. Nós temos 24 especialidades médicas no AME Barradas. Um dos diferenciais do ambulatório é que o foco maior dele é um ambulatório cirúrgico. Nós priorizamos os atendimentos cirúrgicos. Para isso, nós temos aqui à esquerda as especialidades cirúrgicas e à direita as especialidades clínicas. Esse asterisco significa que existe tanto adulto como pediátrico, tá? Especialista adulto como especialista pediátrico. Então, como funciona? Sendo o foco do nosso atendimento cirúrgico, as especialidades clínicas, elas atendem, sim, patologias que não são relacionadas especificamente ao procedimento cirúrgico. Elas atendem algumas patologias, porém, o foco é ser resolutivo. Dessa maneira, mesmo que um paciente apresente uma doença crônica, ele vai passar em consulta no especialista clínico, porém, após a identificação de todas as necessidades dele, a pesquisa em relação a alguma lesão, ou que pode ser identificada através de exames complementares, ou até uma consulta com outro especialista, ele não continua conosco. Feito todo esse panorama da condição clínica do paciente, os médicos traçam um plano terapêutico. Eles não estabilizam completamente esse paciente que entrou para fazer uma consulta. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Por exemplo, na endocrinologia. Na endocrinologia, a gente sabe que a imensa maioria é diabético. E diabetes não é uma doença resolutiva. Diabetes é uma doença crônica, que precisa de um tratamento e acompanhamento de longo prazo.
E isso não é feito dentro do ambulatório, ou não deveria ser feito dentro do ambulatório. Dentro do ambulatório, o paciente é atendido, é verificado qual o estado daquele paciente, traçado um plano terapêutico. Então, vamos lá, o senhor tem diabetes há quanto tempo? Já tomou remédio? Não tomou? Bom, então tá bom. Vamos fazer uma avaliação, o senhor vai fazer alguns exames. Ah, mas, doutor, eu tenho um pouquinho de perda visual. Ah, então vamos ver com o oftalmologista se você não tem uma retinopatia diabética. Chega o exame dele, a função renal está alterada, então ele vai fazer uma consulta no nefrologista. Essas interconsultas, elas servem de base sempre para melhorar o atendimento na patologia inicial. Então, se for um diabetes, ele pode ter esse rol de atendimento de outros especialistas sempre focado na doença inicial que ele entrou. Não adianta ele chegar com diabetes e falar, doutor, mas sabe o que é? Eu tenho um problema no meu joelho direito. O senhor não pode me encaminhar para o ortopedista? Não é assim. Tá? Não é esse o foco do ambulatório, senão nós não seríamos resolutivos. Nós viraríamos um ambulatório em que um especialista encaminha para o outro e aquele paciente nunca mais sai dali de dentro. Né? Então, esse não é o foco. O foco é realmente tratar o paciente na patologia que ele entrou pela primeira vez. Tá? Além disso, as especialidades clínicas, tanto adulto quanto pediátricas, elas servem de suporte para a realização dos procedimentos cirúrgicos. Então, um outro exemplo, o mesmo paciente diabético, mas ele veio para fazer a cirurgia de catarata. Ele entrou para fazer a cirurgia de catarata, mas ele é diabético. Ele não vai conseguir fazer a cirurgia nesse instante porque a diabetes dele está descontrolada. Então, ele vai passar na endocrinologia, vai estabilizar o quadro clínico dele, e aí ele volta no oftalmologista, realiza a sua cirurgia, que foi a catarata, e recebe alta. Tá? Ele não fica acompanhando com o endocrinologista uma vez que ele é diabético. Não, ele fez a avaliação, estabilizou, conseguiu passar pelo procedimento cirúrgico e recebeu alta. E assim com todas as outras especialidades e patologias. Aqui a gente tem as especialidades não médicas. As especialidades não médicas também são importantes para apoiar todo esse agendamento e todo esse tratamento de forma resolutiva. As especialidades não médicas, elas não são ofertadas para os serviços externos, elas servem realmente de apoio para o atendimento do paciente que já está passando lá dentro. Né? Então, nós temos consulta de enfermagem, da farmácia clínica, da fisioterapia, da fonoaudiologia, nutrição, psicologia, o serviço social e a odontologia. Uma outra característica importante que faz com que o AME Barradas seja um case de sucesso e altamente resolutivo é o parque tecnológico que nós possuímos. Nós temos mais de 30 exames diagnósticos, 30 tipos de exames diagnósticos. Então, raramente, o paciente tem que ser encaminhado para algum local externo para realizar algum exame fora e voltar para continuar o seu procedimento. Então, isso agiliza tremendamente as consultas e a rapidez, né, no diagnóstico e no procedimento necessário para esse paciente. Especificamente, ainda falando dos métodos diagnósticos, nós temos alguns métodos diagnósticos que só são realizados neste ambulatório. Um exemplo deles é o exame de PET-CT, que junta a tecnologia da medicina nuclear com a tecnologia da tomografia computadorizada. Então, é o único AME do Estado de São Paulo que oferta esse exame, né, que ele serve, para quem não sabe, ele serve para fazer um levantamento dos órgãos para ver se tem acometimento de algum tumor. Tá? Ele não é um exame diagnóstico que a gente fala, ele é mais um exame para a gente fazer um acompanhamento de um paciente que já possui o câncer, mas ele é fundamental para o tratamento de um paciente acometido pelo câncer. Nós temos a ecoendoscopia, também é o único ambulatório que possui isso, também a junção de duas tecnologias, da endoscopia comum e da ultrassonografia, que permite fazer, inclusive, diagnósticos de tumores de cabeça de pâncreas e até biópsias do mesmo. Isso também é único e é o único local que tem. Temos também, exclusivamente, a localização do linfonodo sentinela. Nós temos medicina nuclear, que faz inúmeros exames de cintilografia, mais especificamente, unicamente no AME Barradas, nós fazemos a localização do linfonodo sentinela,
que é, após o diagnóstico do melanoma, um tumor bastante agressivo de pele, a gente pode pesquisar se existe ou não o acometimento do linfonodo sentinela e realizar a cirurgia para a retirada do mesmo dentro do ambulatório. Fora isso, a gente tem outros tipos de exame que não são exclusivos do AME, mas são pouquíssimos ambulatórios que possuem, como a litotripsia, a ressonância com sedação, a tomografia com sedação e a tomografia cardíaca e a ultrassonografia ocular. Falando das cirurgias, dentre aquelas especialidades ofertadas, a gente faz um volume alto de cirurgias e, entre elas, esse é o volume e percentual realizado. A gente faz em torno de 21% de otorrino, oftalmo 19%, ginecologia 15%, urologia 12%, cirurgia geral 11%, dermato, ortopedia, cirurgia plástica, cirurgia vascular e odontologia. Dentre elas, não são as únicas cirurgias realizadas, mas sim as que mais realizamos dentro de cada especialidade. A otorrino, nós realizamos a amidalectomia, na maior parte das vezes, e a oftalmologia, a catarata. Eu acho interessante aqui que as duas principais são dois extremos da população. São as crianças, que a gente atende na amidalectomia e adenoide, e os idosos com a catarata. Então, fala assim, vocês é um AME idoso? Não, é um AME que atende os extremos da população e também temos a parte ginecológica, a dermato, então é um AME bastante distribuído. As principais, então, dentro das especialidades da ginecologia, a esteroscopia cirúrgica, a biópsia de próstata, porém o AME também realiza alguns procedimentos que quase nenhum tem, que é tudo voltado para a litíase das vias urinárias, né? Litíase é a pedra que pode estar localizada ou no rim ou no canalzinho que vai do rim à bexiga, que é o ureter, ou na própria bexiga. E a gente tem cirurgias específicas para isso, também é um diferencial do ambulatório. E o restante ali, a hérnia na cirurgia geral, exerese na dermato, túnel do carpo na ortopedia, tumores na plástica, varizes na vascular e periodontia na odontologia. Além de todo esse atendimento de consultas, exames e cirurgias, nós temos dentro do ambulatório alguns programas que são especiais. Esses programas eles são criados em comum acordo e muitas vezes por solicitação da própria secretaria e fazem um acompanhamento de um determinado grupo de pacientes. Aqui nós temos os exemplos. Nós temos a Casa do Adolescente. Então, existe um acompanhamento de adolescentes de 10 a 19 anos dentro do ambulatório. Existe uma entrada separada, mas é no mesmo complexo ali da estrutura física. Existem metas específicas e nós atendemos os pacientes com um grupo muito importante, multiprofissional, que tem o ebiatra, que é o médico específico dos adolescentes, o dermatologista, a ginecologia, que é fundamental, a gente busca diminuir ou não ocorrer gravidez precoce no adolescente. Nós temos a odontologia, e também é muito procurada, porque nós, além de fazer a periodontia, toda essa parte, nós temos também a colocação de aparelhos ortodônticos, o que muito interessa aos nossos pacientes adolescentes. Nós temos o programa dos estomizados, que são os pacientes que possuem necessidades de uso de coletores para colostomia, ileostomia e urostomia. Né? E também existe uma equipe multiprofissional para dar apoio para esses pacientes. Nós temos esses dois, só um detalhe importante, tanto a Casa do Adolescente quanto o programa dos estomizados, eles fogem um pouquinho à regra daquele fluxo de atendimento que eu apresentei no começo. Como são programas especiais voltados a determinado tipo de população, eles podem fazer a matrícula direto no local. Bastando, por exemplo, na Casa do Adolescente, ser um adolescente de 10 a 19 anos, eles podem chegar até a recepção e fazer a matrícula e assim continuar e iniciar o seu tratamento. Assim como os estomizados. Se ele for um paciente portador de colostomia, ileostomia, ele vai até o nosso setor dos estomizados, faz a matrícula e consegue fazer o acompanhamento e recebe também, nós somos dispensadores dos insumos para a bolsa, para aquilo que eles usam para colostomia e ileostomia. Então, foge um pouquinho da regra, mas é porque são os programas especiais.
Temos isso, é a mesma característica na saúde do homem. A saúde do homem foi criada, é um programa fundamental, ele é voltado para homens acima de 50 anos, eles podem fazer o agendamento pelo 0800, então também não é via CROSS, ele tem um número de 0800 fornecido pela secretaria, e ele pode ser direcionado para fazer essa consulta. Essa consulta ela é voltada para as patologias cardiovasculares, então um paciente passa com o cardiologista e também para a identificação precoce do câncer de próstata. Ele também passa com o urologista. É um programa de bastante sucesso. Ele foi criado aos sábados, que foi justamente para tentar atrair o homem até o ambulatório, porque durante a semana tem a desculpa de que não pode, porque está fazendo outras coisas, está ocupado, e o nome inicial dele, na realidade, é Filho que Ama, Leva o Pai ao AME. O que significa isso? Às vezes o homem não vai, então, filho, pega ele e traz. E acontecia isso muitas vezes. Quem trazia os homens eram as esposas, os filhos, então é um programa bastante interessante que foi bem trabalhado para que o paciente pudesse ser atendido da melhor maneira. E muitos deles é a primeira vez que estão passando, muitos deles é a primeira vez que estão passando por um especialista, um atendimento médico. Temos, muitas vezes, também alguns programas criados diante de um surto, como foi o da microcefalia devido à chikungunya. Hoje ele ainda existe, mas, ainda bem, é muito raro atender algum paciente com a microcefalia. E temos a odontologia especial. Então, a odontologia que nós atendemos no ambulatório médico de especialidades, ela não é uma odontologia comum. Ela é uma odontologia voltada a pacientes com acometimento de doenças psiquiátricas, neurológicas, de modo que não seja possível realizar o tratamento daquele paciente dentro de um consultório comum. Esse paciente, grande parte das vezes, a primeira vez que vai ser verificada a saúde bucal dele é dentro do centro cirúrgico, quando ele está anestesiado. Então, não tem condições de colocar esse paciente dentro de um consultório comum, porque ele não para, ele não tem habilidade para ficar com a boca aberta e etc. Então, nós temos que, obrigatoriamente, fazer a análise dele se ele é possível ele passar por um procedimento cirúrgico, e aí sim, no dia do procedimento cirúrgico sedado, 2 especialistas entram no centro cirúrgico e a gente brinca que elas dividem a boca, né? Uma fica com o lado esquerdo, a outra fica com o lado direito. E aí é a primeira vez que, de fato, elas vão verificar a saúde bucal desse paciente. Além dos programas especiais, nós temos alguns projetos também especiais, que têm curta duração, mas que são necessários diante das necessidades aí da população. Eles são chamados muitas vezes de corujões ou mutirões, e nós estamos agora com o mutirão da oftalmologia, realizando consultas, exames e cirurgias, como catarata e vitrectomia. Nós fazemos exames para alta suspeição de câncer, então tentar fazer um diagnóstico o mais precocemente possível, através de um exame diagnóstico. As cirurgias eletivas, que também estão acontecendo. Então, todo o represamento devido à pandemia, todas essas ações estão voltadas para desafogar essa fila que existe, né? Então, existe um mutirão de cirurgias eletivas e as consultas e cirurgias específicas para tumores. Semana passada, na quarta-feira, inclusive, houve o lançamento oficial desse mutirão, desse corujão, e nós recebemos o governador Rodrigo no AME Barradas para isso. Como eu falei, as metas pactuadas, elas são avaliadas sempre, né? As metas que são quantitativas, elas são avaliadas semestralmente, e caso nós não seja possível o cumprimento dela de pelo menos 90% das metas, podemos ser penalizados financeiramente. Isso está em contrato, então nós buscamos, obviamente, por cumpri-las. E, caso ocorra esse desconto, cada uma das linhas contratadas aqui possui um peso. Nós temos, então, o pacto mensal de fazer esse número de consultas médicas, consultas não médicas, que inclui todos aqueles profissionais que eu me referi anteriormente. As cirurgias maiores são as cirurgias que requerem internação no hospital dia e que precisam do especialista anestesiologista, então recebem sedação. As cirurgias menores são aquelas feitas com anestesia local.
o serviço de diagnóstico ofertado para as vagas externas. Então, dentro das nossas metas, o que conta são, dentro do rol daqueles mais de 30 exames que nós realizamos, quais são os exames que são ofertados externamente. Então, é aquele paciente que chega para fazer uma endoscopia e vai embora. Ele não tem vínculo com o AME. Ele só veio realmente realizar um exame. É isso que está inserido aqui dentro desse SADT externo. A odontologia que eu expliquei agora, o PET-CT, e a Casa do Adolescente, que tem algumas metas específicas. Nós temos também as metas qualitativas, então, são indicadores de qualidade que são verificados, esse de forma trimestral. Tá? Então, nós apresentamos relatórios trimestrais para a análise desses indicadores. Todo ano existe a criação de mais um indicador de qualidade. Os antigos vão ficando, eles não entram mais na análise, mas eles ficam como pré-requisitos. Então, aqueles que foram iniciados lá no começo, a gente continua cumprindo, mas já é pré-requisito, já nem é mais avaliado, né? Já virou obrigação. E a cada ano existem alguns indicadores que são inseridos dentro do contrato. Atualmente, nós trabalhamos com o matriciamento. O matriciamento é tentar melhorar nas unidades básicas da região a qualificação daqueles encaminhamentos para o ambulatório, trocar informações, poder ajustar algum tratamento que seja possível, que nós podemos orientar a equipe local. Ele está aqui nos indicadores de qualidade. A política de humanização, dentro dela tem a nossa pesquisa de satisfação, que é necessário ser realizada, e também o grupo, que é o Comitê de Humanização Interno, que tem uma atuação importante dentro e fora junto com o matriciamento. A qualidade na informação, que engloba desde o agendamento correto, as agendas disponibilizadas no tempo certo e uma série de outras informações, além da análise dos prontuários, como estão essas informações dentro do prontuário. E o acompanhamento cirúrgico, para ver se existe alguma infecção de algumas cirurgias elencadas e o acompanhamento das mesmas. Então, se a gente for pensar desde lá de 2008, na nossa inauguração, esse número atualizado até 2021, dezembro de 2021, o AME Barradas já realizou mais de 86.200 cirurgias no centro cirúrgico, né, com anestesia no hospital dia. Nós realizamos mais de 76 mil pequenos procedimentos com anestesia local, quase 1,5 milhão de consultas, a mesma coisa em exames, quase 1,5 milhão de exames. As consultas na Casa do Adolescente somam quase 100 mil consultas, então é um volume bastante grande. Além de tudo isso, na pandemia, nós abrigamos o hospital de campanha. Foi uma experiência única, né, para não dizer outra palavra, mas uma experiência enriquecedora em vários sentidos, triste, mas muito enriquecedora. E parte do nosso ambulatório foi destinado ao atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela Covid-19. Então, ao mesmo tempo que foi muito desafiador, nos dá orgulho, porque foi uma parceria que demonstra eu ia dizer a fé, mas é quase isso, né? Mas é que a Secretaria acredita no nosso trabalho, né? Então, ela acredita e nós fizemos isso em 2020 e fizemos também em 2021. Os atendimentos ambulatoriais, eles se mantiveram. Nós isolamos uma área, que é do terceiro pavimento, para atender exclusivamente os pacientes COVID. No ano de 2020, não só a área terceiro pavimento, último andar. O último andar foi destinado a isso, é onde ficam os leitos. A gente transformou o centro cirúrgico, as salas de centro cirúrgico, em salas de leitos de UTI. Nunca imaginamos que um ambulatório médico pudesse abrigar leito de UTI, mas fizemos isso em 2020 e também em 2021. Em 2020, nós ficamos com o hospital durante 4 meses e 2021 durante 6 meses. Os resultados que a gente apresenta, eles estão relacionados com a parte da resolutividade.
Então, nós temos um índice aí de acompanhamento de pacientes que realizam mais de um atendimento no dia. O que significa isso? O paciente vem pela primeira vez, faz a consulta inicial e o médico vai gerar uma série de solicitações, entre elas consultas, interconsultas, exames, etc. Não só um, né? Mais de um. Exame de imagem, exame de sangue. O que a gente faz quando o paciente sai do consultório? Nós tentamos realizar os agendamentos posteriores num dia só. Então, o médico pediu eletrocardiograma, laboratório, ultrassom e análise do anestesista. Ok, então vamos tentar agendar tudo num dia só. Isso nos ajuda muito na rapidez desse diagnóstico. Só que é um desafio, porque você imagina agendar tudo num dia só, são várias agendas, né? Se fosse assim, cada paciente tem uma... Não, tem uma agenda de eletro, uma agenda de ultrassom, uma agenda... Mas a gente faz um estudo bem importante, a gente chama de agendas casadas. A gente distribui mais ou menos as consultas e os exames. Então, a gente sabe que cardiologia atende de quarta, por exemplo. Então, a gente tenta fazer essas agendas casadas aí para o paciente conseguir passar, fazer o exame e voltar no mesmo dia com o especialista. E esse índice é alto, né? Mais de 70% aí, em média, a gente consegue fazer esse agendamento em um único dia. O índice de alta global é um índice também acompanhado pela secretaria. Ele é importante porque também a gente visualiza aqui se o paciente está ficando dentro da consulta, né, e fazendo aquele atendimento crônico ou não. A alta global, ela significa que o paciente encerrou todos os seus atendimentos dentro do ambulatório. Então, ele já passou com um especialista, ele já fez a cirurgia, ou ele já tem um tratamento e um plano terapêutico na parte clínica, recebeu a alta, recebeu o relatório e foi contrarreferenciado. Então, também é alto, né? Aí tem os exemplos de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. E esse aqui é gostoso de mostrar, porque 100% dos nossos usuários, eles indicariam o AMI para o Barradas, desculpa, para o Barradas também, mas ele indicaria o AMI para um amigo ou familiar. É 100%, é unânime, tá? Isso daí não é fake, não. Isso daí é real. Todo mundo que a gente pergunta fala que indicaria os atendimentos para algum familiar, o que, obviamente, demonstra aí a satisfação dos clientes. E as pesquisas desde 2014, elas beiram sempre os 100%, a pesquisa de opinião. Aqui são alguns dos reconhecimentos que o AMI Barradas já recebeu. Entre eles existem menções honrosas, prêmios do meio ambiente. São inúmeras frentes aí que o AMI Barradas busca de qualidade, não é só na área de assistencial. E também é palco de entrevistas, reportagens e também a parte da qualificação. Então, com tudo isso, quais são as nossas percepções e as nossas perspectivas em relação a esse tipo de modelo? A gente entende que esse modelo veio para ficar. Não existe como o Estado de São Paulo não ter mais ambulatórios médicos de especialidades. É um modelo consolidado que só cresce, não tem como ele findar, né? E isso demonstra, através da agilidade do atendimento, foi o que eu discorri ao longo desse tempo, a resolutividade, que é o foco principal, a transparência. Então, grande parte do que eu falei, e muitas coisas das quais eu nem citei, estão disponíveis no portal da transparência do Governo do Estado de São Paulo, então é muito simples entrar lá e enxergar. E a satisfação do cliente, que é super importante, né? Então, o modelo consolidado, na realidade, o que a gente enxerga é que vai cada vez mais ampliar os nossos serviços e a complexidade do mesmo também vai ficar cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira foi a primeira vez que a gente fez uma infusão de quimioterápico dentro de um ambulatório médico de especialidade, o que é algo complexo, né? Então, isso foi feito de maneira histórica lá no AMI Taubaté, na sexta-feira, e continua de hoje em diante. Então, é um modelo muito bom e de excelência de atendimento. É isso. Agradeço. Fica aí o meu contato. Se alguém quiser me mandar um e-mail, eu respondo. Tá? Obrigada.
Obrigada. Agradecemos à doutora Jéssica Muniz pela exposição e passamos às perguntas dos partícipes. A primeira delas, as unidades já funcionavam antes do processo para o gerenciamento pelo Seconsi? Se sim, como foi esse processo de transição, principalmente no que diz respeito ao RH? A maioria, nós falando das 6 do Seconsi, né? O AME Barradas, AME Lorena, São Vicente e Taubaté, não, são unidades novas que a gente iniciou desde o princípio. Caraguatatuba e Burru, sim, elas eram de outra organização social e como não é uma administração que a gente chama de direta, não são pessoas que têm cargos públicos, essa transição não é tão difícil não, né? A gente fica com o RH da organização social anterior, tá? Então, o que muda mesmo são os processos, o modo de fazer a gestão, mas a transição ela não é tão dificultosa assim, não, nesse modelo. Segunda pergunta, a devolução de recursos por não cumprimento de metas traz prejuízo à gestão do contrato e à qualidade na prestação de serviços? Como vocês tratam essa questão? A readequação das metas ocorre com frequência? Com certeza, se a gente for penalizado financeiramente, isso vai interferir no nosso serviço, né? Então, dependendo do não cumprimento, o peso que tem, por exemplo, de consultas médicas, se a gente não cumprisse consultas médicas, falando do AME Barradas, mas de todos, 30%, imagina, 30% do nosso orçamento semestral seria retirado. É que isso nunca aconteceu. Então, eu não posso dizer qual é a experiência de não ter cumprido a meta. Mas, sim, isso interferiria grandemente no nosso cumprimento ali de serviços, porque não seria impossível manter a mesma quantidade de serviços e qualidade com um orçamento prejudicado. E a outra, o Fizinho, você falou alguma outra coisa. Deixa eu... Qualidade na prestação de serviços, como vocês tratam essa questão e a readequação das metas ocorre com frequência? Sim. Então, a readequação das metas, na realidade, ela não ocorre com frequência, não. A gente tem o contrato de gestão para 5 anos, a cada ano existe a assinatura de um termo de aditamento. Então, no final do ano vigente, nós podemos repactuar algumas metas, isso não é comum, tá? Uma vez que a gente tem aquele orçamento, a não ser que o orçamento do ano posterior ele seja modificado. Então, quando existe uma modificação do orçamento para o ano seguinte, aí sim a gente tem que repactuar as metas para maior ou para menor. Perfeito. Nós agradecemos a todos que fizeram as perguntas, nós temos outras diversas aqui, mas nós vamos entregar diretamente à doutora e ela vai responder, de acordo com a possibilidade dela, nos contatos aqui devidamente informados. Agradecemos pelas respostas e convidamos a senhora Sônia Maria Flores para entregar uma lembrança do Estado à palestrante.